Hoje é dia de muita alegria aqui no espaço da educação do comportamento financeiro. Eu falo alegria porque quem eu estou trazendo aqui é uma persona espetacular, um cara dinâmico, um cara empreendedor e, acima de tudo, um amigo, um grande amigo, muito inteligente. E eu quero trazer pessoas sempre inteligentes aqui no nosso espaço da educação do comportamento financeiro, onde a gente decide os nossos sonhos, os nossos propósitos, porque estamos aqui na Terra. Estou trazendo aqui esse grande amigo, muito prazer, meu querido estar aqui, Denis Rezende com S. Com S. Nós fizemos uma brincadeira aqui, só para você saber, nós fizemos uma brincadeira aqui, fizemos com Z, né? Só para recepcioná-lo, mas tudo certo, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Esse grande ser humano que você é, fico muito feliz, né? Você é um rapaz que tem muita experiência já, né? Eu sou, apesar da pouca idade, né? Nem tão pouco assim. O pessoal não é pouca idade, não. 32 anos, já. É isso mesmo? Exatamente. 32 anos? Uhum. Denis Rezende é um cara que traz uma grande solução para o universo das oportunidades, das escolhas. Estamos falando da Optima.ia. Tô errado? Tá certinho. É isso mesmo? Optima.ia. Então, perfeito. Para aquela câmera, se apresente. Quem é esse grande ser humano que eu sempre falo, antes de ser um bom profissional, um excelente profissional, nós precisamos ser um bom ser humano. E aqui eu apresento Perfeito. um ótimo ser humano. Muito obrigado. A introdução dessa daqui fica difícil a gente, né, conseguir ser superior a isso, difícil demais. Mas muito prazer, sou Denis Rezende, para quem não me conhece ainda. Eu nasci na cidade de Ferraz de Vasconcelos e desde sempre empreendi, desde os meus 10 anos. Ferraz de Vasconcelos é grande São Paulo, de Vasconcelos, né? Fica no extremo leste ali, mais próximo do Alto Tietê, né? E sempre fui um cara muito sonhador, né? Muito sonhador, sempre quis ter objetivos maiores na vida, sempre busquei bastante possibilidades ali de melhorar a minha condição, da minha família também. Sou apaixonado por moto, velocidade, adoro, né, moto, apesar de alguns acidentes, ter 21 pontos aqui nessa perna, esse aqui ser torto, esse joelho, mas enfim, faz parte do esporte, né, mas é algo que eu sou apaixonado e tô sempre fazendo, é o meu maior hobby hoje. O maior hobby, eu não sabia desse hobby, é novidade pra mim. Não acompanha mais, né, é quem não me acompanha, gente, se ele me acompanhasse. É isso, né? Mas olha, gente, ele foi bem sucinto e você tem alguns, né, caminhos que você já percorreu, alguns de muito êxito, outros nem tanto. Sim, na verdade, nós somos seres humanos e somos esse teste da vida. Na verdade, mais erros. Ele perguntou um pouquinho aqui, ó, fofoca. Perguntou assim, o que você fez hoje de manhã? A primeira coisa, eu falei, abriu os olhos. Nossa, acertou, foi isso mesmo. Olha, tá eu também abri meus olhos. Coisas incomuns, né? Nós abrimos nossos olhos. Perfeito. Né? Graças a Deus. Mas a gente sabe que uma trajetória da sua história, eu queria muito nós vamos ter aqui outros, né, capítulos aqui, outros episódios com esse menino. Por que eu trouxe essa persona, né? Esse ser humano tão incrível? Porque a gente precisa mostrar modelos, né? Modelos de pessoas que realmente não têm medo de fazer e ousar. Eu me lembro quando cheguei em São Paulo, sabe, Denise? Eu cheguei com 20 anos de idade, vim de uma cidade do interior de São Paulo, e eu sempre falo que eu sou um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, vindo do interior e com dinheiro no bolso. Eu já tinha sustentabilidade quando cheguei em São Paulo com 20 anos. Fui morar em pensão para não gastar muito dinheiro, para poder ter uma sustentabilidade mais longínqua. E alcancei minha independência aos 37 anos de idade, financeiramente falando. E eu sei da sua trajetória, sei que você aposta fortemente no que você acredita. Sim, perfeito. Já teve vários trabalhos aí. Esse nosso bate-papo aqui, desses minutos que nós teremos aqui juntos, é para falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Legal. Desde quando você nasceu, mas depois o seu mundo empreendedor. Que mundo é esse empreendedor de um jovem de 32 anos que vem se despontando em todas as frentes aí possíveis? Eu fico muito feliz de ser seu amigo, tá vendo só? Você já tem fã, eu sou seu fã. Olha só, né? E um fã desses daqui não é qualquer fã. Né? Vai falar para aquela câmera, como é que é essa trajetória profissional, você começou como a trabalhar? Fala aí a sua linha de tempo. Começar a trabalhar foi uma coisa, começar a ganhar dinheiro foi outra, né? Que ganhar dinheiro, eu comecei, na verdade,
ganhando, não muito dinheiro, tá? Ganhar dinheiro, ganhar algum troquinho assim, foi como eu pegando papelão na rua mesmo, pegando latinha junto com meu pai ali, a gente saía de Ferraz e ia até Poá andando na madrugada, né, para poder coletar materiais recicláveis. Inclusive, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por planejamento financeiro porque mudou minha vida, minha realidade. A minha primeira bicicleta que eu fui comprar foi justamente através de latinha, ao qual eu fui vender lá o papelão, etc, e vi uma bicicleta, fiquei interessado, perdi pro cara, quanto que você me vende essa bicicleta? Imagina o estado da bicicleta, né? Mas pra mim era linda. Então, ele me falou o valor, era tipo R$5, alguma coisa assim. E aí eu tinha que pegar algumas latinhas, era 60 e poucas latinhas que davam 1 quilo. Aí eu falei, beleza, então eu preciso pegar 2 quilos de latinha mais ou menos pra poder comprar essa bicicleta. Eu falei, segura pra mim, não desfaz dela. Quanto tempo demorou? Buscar. 2 semanas. Gente, ele já me superou. Quando tive o sonho da bicicleta, com 12 anos de idade, meu pai não podia me dar. O que eu fiz? Eu fui achar um trabalho. Mas não tinha, né, esse negócio de latinha. Naquela época, o que eu fiz? Foi ser auxiliar de camelô. Só que meu sonho demorou 10 meses. Eu tô falando pra você, esses mais rápido. Os jovens são mais rápidos. 2 semanas você conquistou seu primeiro sonho. Peguei lá e deu tudo Olha só que interessante, você entendeu que o dinheiro é meio. Perfeito. Dinheiro não é fim. Exatamente. Acho que para todos nós aqui já começa aí um grande ensinamento, ratificando algo que eu já pratico há muitos anos, que dinheiro é meio e o trabalho outro meio. Sim, perfeito. Que é o que você fez. Eu fui empreender, não pra importa poder. O que você fez. Perfeito. Você fez com honradez, com seriedade, com honestidade. Ganhei dinheiro. Ganhou dinheiro. Exatamente. Esse é o que ponto. Legal. Continua aí. E depois disso, enfim, pra ser bem resumida a história, porque tem bastante coisa, mas com 10 anos de idade eu comecei a vender brinquedo na 25 de março com a minha mãe, foi meu primeiro contato com empreendedorismo. Você comprava brinquedo e vendia? A gente comprava na Galeria Pagé, o carrinho pagava, sei lá, R$5. Seria as compras o segredo de uma venda? Com preço certeza, que você paga? Com certeza. O fornecedor que você tem é muito importante dentro de um processo de vendas, né? O primeiro passo, na verdade, para a venda é a produção ou a compra do produto que vai ser revendido. Se você comprar caro, fica mais difícil. Perfeito. Você ter o quê? Sua lucro. Margem de lucro diminuir. É isso. Esse é o segredo da vida, né? Às vezes as pessoas falam assim, né? O segredo está na venda. Não, o segredo está na compra. Tá na compra. É como você... Lógico que a estratégia de venda é muito importante, mas como é que eu tenho esse custo ou essa aquisição para eu poder fazer essa venda? E aí você já fazia essa prática? Na verdade, minha mãe, né, que aí ela conhece tudo na 25 de março ali, a gente ficava com um caixotezinho em frente ao caixa 17 do Armarinhos Fernandes, lembro até hoje, que a gente sempre entrava lá para beber água, fazer alguma coisinha, né? E aí, beleza, a gente comprava brinquedo na Galeria Pagé, pagava, um exemplo, R$5 no carrinho, ali embaixo vendia por 10 na rua. Então foi meu primeiro contato com empreendedorismo, porque realmente eu vi que dava para ganhar dinheiro comprando e revendendo coisas, né? E eu acredito que a maior característica que um empreendedor tem que ter é vender. Então, se você é empreendedor e está buscando qualquer serviço que for, ou qualquer produto, você tem que vender. E se você não gostar de venda, que muita gente ainda não gosta, você tem que estar associado a uma pessoa boa ou encontrar um ótimo profissional para vendas, porque a vendas é fundamental, né? Senão a empresa não persiste ali. E dentro disso, acabou que eu passei por muita coisa. Antes dos meus 18 anos eu já tinha feito de tudo. Então eu já tinha vendido sapato em loja de tênis ali em Ferraz no centro, já tinha vendido roupas também, já tinha trabalhado como telemarketing. Na verdade sim, bastante coisa mesmo, que até é difícil de lembrar, porque eu fiz um mapa de crescimento com o meu time de marketing quando eu comecei a pesquisar mais, né, e falar mais. Aí eles sentaram e falaram, Denis, vamos falar da sua história, vamos conhecer tudo aqui. Cara, eu fiquei impressionado com o tanto de coisa que eu já tinha feito antes dos 18. A gente não tem noção. Parece que o tempo é uma coisa. Só vai vivendo. E cada dia mais, a gente faz mais, mas a gente não registra, né? Depois que você para falar, deixa eu dar uma olhada. Já fiz tudo isso. Nossa, tudo isso, né? Muita coisa. E depois desse, até chegar nos 18 anos ali... A minha trajetória, ela começou... Eu vim para São Paulo com 17, estudou? né? Como é que é isso? Eu cheguei a estudar, com 17 anos eu vim para... Meu primeiro contato com São Paulo foi com uma empresa de telemarketing, né? Foi o primeiro contato que eu vim para São Paulo. E aí vim trabalhar como telemarketing com uma empresa terceirizada do Banco Santander, que fazia cobranças ali, Aimoré, etc. Né? Você fazia bem a cobrança? Assim, no começo, pra ser bem sincero, eu era péssimo. Eu ligava assim pro cliente, eu ficava, tomara que não atenda. Aí na hora que a pessoa atendia, eu desligava o telefone. Não, fala de novo, como é que é? Você ligava? Tomara que não atenda esse telefone. Aí na hora que atendia, você é mais ou menos igual aquele desligava. Do interior de São Paulo, falava muito isso. Aquele vendedor que não gosta de vender, ele batia a palma na casa do outro e falava assim, tomara que não tenha ninguém. É que eu cobrava, então
Ele nem vendia, era cobrança. Então eu tinha, na verdade, era pela timidez mesmo, assim, né? E, inclusive, comunicação é algo que eu tive que me reinventar, né? De onde eu venho, eu falava muita gíria. Tanto que eu já trabalhei também como recepcionista de uma escola de inglês. E aí, antes dessa escola, eu já tinha feito outras entrevistas ali em Ferraz mesmo, que eu fui reprovado. E o maior, eu perguntei, né? Mas por que você me reprovou? Um dos casos. Ele falou, porque você fala errado, sua comunicação não é boa. E aí foi quando eu falei, poxa, eu preciso melhorar a comunicação. E aí foi algo que eu trabalhei bastante para melhorar. Então é legal que tudo que a gente vai conquistando na vida, né? Às vezes a pessoa pergunta, inclusive pessoas de família, Denis, quando foi que você deu um boom, né? Quando que você teve aquele momento, aquela curva? Nunca tive. Sempre foi degrau por degrau. Sempre foi uma coisinha pequena, depois outra coisinha pequena, e aí você vai melhorando ano após ano. Uma coisa que eu sempre falo para pessoas do meu ecossistema é o seguinte, cara, você tem que não se reconhecer daqui a um ano. Um ano é muito tempo. Você tem que olhar para o ano passado e ver o quanto você evoluiu pessoal e profissionalmente. É muito importante essa constante evolução. Essa parada. Perfeito. E fazer uma reflexão, você sempre fez. Perfeito, você sempre fez isso. Na verdade, sim, foi meio natural. Eu não sei por qual motivo. Talvez Deus direcionando ali os meus caminhos, porque hoje eu paro e eu entendo totalmente os processos de evolução. Hoje eu consigo olhar e ver quando eu tô no momento de desafio que é para algo maior, ou quando alguma coisa deu errado, que eu olho não com um olhar de tristeza, mas com um olhar beleza. O que eu aprendi com isso? Porque o maior ensinamento que eu sempre tive na vida foram com as coisas que deram errado. Você comentou no começo, né, de várias coisas que a gente fez, de empreendedorismo e tal. A maior parte delas deu errado e por conta disso, aí na próxima decisão, no próximo negócio você vai entrar, você não vai cometer o mesmo erro. Você vai errar outras coisas. E vai errar. Isso que é o bacana, porque você erra, depois aprende, depois você vai evoluindo e isso faz parte do processo de evolução. 18 anos chegou e aí? Nessa faixa depois dos 18 eu comecei, então, até os 18 até pochete de couro eu já fiz, trabalhava cheirando. Que legal. Vou usar esse termo, mas cheirava cola o dia inteiro ali fazendo pochete de couro, era todo dia dor de cabeça. Mas depois dos 18 eu consegui começar a entrar no mercado financeiro. Consegui meio que um estágio, né, ali dentro de um banco, onde era terceirizado, na verdade. Então eu trabalhava dentro da agência, mas vendendo crédito consignado. Né? Foi meu primeiro contato. Você começou a vender dívida pro povo? Comecei a vender dívida, exatamente. E aí fiquei alguns anos nesse banco e foi legal que durante a trajetória, né? Então eu fiquei quase 2 anos trabalhando ali terceirizado e surgiu a oportunidade que uma gerente lá, que é a Tati, que é minha segunda mãe, que eu adoro ela, ela chegou e falou, Denis, eu tenho uma oportunidade pra você de trabalho, mas não é aqui no banco, é Agradece a Tati, fora. Tati, muito obrigado, você foi muito importante na minha legal, vida. Né? Ela é incrível. Então, beleza, eu acabei saindo... Mãe só, mas tem que não, minha mãe ciúmes, agradece todos os dias, mãe, te amo. Legal. E o que acontece? Eu acabei saindo do banco para ir para essa empresa que ela mencionou, uma construtora, e eu fiquei lá 2 anos como analista financeiro. Então eu era o cara que eu não falava com ninguém. E eu, do jeito que eu sou, todo, né, espontâneo, eu tinha que ficar paradinho em frente ao computador, aí fazer correção de INCC, de GPM, exato, aprendi bastante coisa. Mas acabou que em quase 2 anos eu recebi a oportunidade de voltar para o banco, agora efetivo, né, não como terceirizado. E aí foi quando começou minha trajetória dentro do banco. Ali em 2016 eu comecei a trabalhar com planejamento financeiro. Então era uma época que eu tinha 3 empregos, né? O Julius ia olhar para mim e falar, nossa, você tem 3 empregos. Basicamente porque eu era gerente no banco, à noite fazia planejamento financeiro e aos sábados eu dava aula de gestão financeira. E como eu falei, sempre fui apaixonado por moto. Então nessa correria do dia a dia, eu dormia muito pouco, chegava muito tarde em casa. Teve um dia que eu fui atender um cliente lá no France Café de Guarulhos, que era 24 horas. Saí de lá por volta das 3 da manhã, quase 3 horas da manhã. E aí fui para casa. Acordei atrasado, e sabe quando você quer ganhar tempo? Voltando pro banco, que eu tinha que chegar 8h30 na agência, eu peguei a moto e passei naquele farol que tá mais vermelho que amarelo, e aí tive um acidente de moto. Nesse acidente fiquei 2 semanas de cama, né? E eu precisei pensar no que eu ia fazer da vida. Eu precisava abrir mão de alguma coisa. Ou eu parava de dar aula, mas já não era uma opção para mim, que eu adorava dar aula, e eram 4 turmas, então como é que eu ia deixar as turmas, né? 4 turmas de 2 horas cada turma ao sábado, né? Então era 8 horas ali de trabalho, e a gente que trabalha no meio da educação sabe que não é só dar aula, tem que corrigir prova, tem que criar conteúdo, tem uma série de coisas. Ou eu largava o banco
ou eu parava de fazer planejamento financeiro. E eu tomei a decisão que eu achei que era a melhor, mas foi uma das decisões mais difíceis. Eu pedi demissão do banco, né? Uau. Já era gerente, etc. Só que a vida é realmente assim, é um ensinamento constante. O que você aprendeu? O que eu aprendi foi que não se deve tomar decisão imediata, porque eu ainda não estava totalmente desenhado com uma estrutura bem feita na área de planejamento. Eu diria que você tomou a decisão por impulso mesmo. Olha, vou fazer isso. Foi pela necessidade. E aí eu tive que tomar. Mas o trabalho no banco te dava recorrência de recurso. Você tirou ele. Mas aí, exato, eu parei de ter a recorrência e fui para as cabeças, vamos dizer assim. Fui pro jogo, né? Só que o universo, ele funciona de uma maneira muito extraordinária para ensinar a gente. E o que aconteceu foi que quebrei. A empresa de consultoria, do nada, eu já estava recebendo um salário quase que igual ao do banco. Do nada, eu comecei a ter dificuldade de fechar novos clientes. Quebrei, fui parar na casa do meu irmão, dormindo na sala dele, que ele é casado, dormia lá na sala com um colchãozinho, todo dia, minhas roupas tudo dentro do meu carro, que era um Sandeirinho na época. Nossa. Então eu fiquei uns 6 meses assim, tipo, cara, o que eu vou fazer? Mas aí foi um momento muito importante de reflexão e foi quando eu comecei a pensar melhor nas coisas e aprendi muita coisa e aí voltei com o planejamento financeiro. Foi quando eu abri uma filial, uma empresa ali na Paulista, junto com um sócio. E a gente conseguiu conquistar 2.000 clientes nessa empresa, as coisas começaram a melhorar. O que foi o pulo do gato? Como é que você sai do nada para 2.000 clientes? Esse é o ponto. É sempre um trabalho constante. Eu sempre fui uma pessoa da constância. Eu nunca fui 8 ou 80. Eu vejo que você é uma pessoa que olha muito nos olhos da pessoa. Eu acho importante. Né? Acho que os olhos vendem muito, né? É isso que vende, né? Perfeito. Ao mesmo tempo. E trabalhando com planejamento financeiro, eu me encontrei. Então, como que chegou nesse volume? Mas você tinha aprendido no banco também, né? Aprendi no banco, mas também aprendi com a vida. Acho que mais importante do que tudo foi o aprendizado da vida mesmo. Então, dentro disso, comecei a trabalhar com planejamento, deu tudo certo. A gente contratou consultores, então a gente tinha consultores também lá dentro. Com quantos anos de idade? Isso foi em 2017, a empresa, né? A Sork Consultoria, que chamava. E aí, em 2021, logo ali, um pouquinho depois da pandemia, eu tinha ido para... Na verdade, um pouquinho antes da pandemia, eu tinha ido para Campinas abrir filial dessa empresa. Então, em dezembro de 19, né? Eu procurei escritório, investi no escritório, enfim, fiz todo o investimento que eu podia, fechei contrato de locação, de escritório, de moradia, tudo. Mudei minha vida para lá. E aí, em fevereiro, quando foi entregue o escritório, no outro mês, a gente teve a pandemia, né? Então, acabou que foi uma dificuldade enorme. Só que empreendedor é empreendedor. E aí, os meus clientes de planejamento financeiro, tudo desesperado, porque vendo tudo caindo. E por um outro lado, surgiu uma oportunidade boa também, porque eu pensei, poxa, legal, não vou trabalhar com planejamento, como é que eu vou fechar cliente agora? Mas eu tinha um cliente que trabalhava com uma fábrica de shampoo. Eu falei, cara, vamos mudar para álcool em gel. E eu conheci algumas pessoas dentro do setor de hospital, né? Então eu fiquei 1 ano vendendo álcool em gel, luva. Ou seja, oportunidade. Vender, acho que aqui é importante dar finalmente aqui pra gente... Sim. Ser muito cirúrgico. Nesse momento que você viu a dificuldade, você buscou uma outra oportunidade, perfeito, aquela que o momento, né, requeria, ou seja, álcool gel, toda a máscara, essas coisas que realmente naquele momento da pandemia foi assim uma oportunidade. Eu vi pessoas que abriram seus negócios ali e acabaram depois até investindo muito, só que eles esqueceram que a pandemia ia acabar. Exato. E quebrou depois da pandemia. Olha só que louco, né? Na verdade, ele cresceu na pandemia e quebrou depois da pandemia. Você vê como que as decisões, elas são muito, muito diretas e indiretas, que você pode subir e descer com muita rapidez. Muito. Depois disso? Aí depois disso, enfim, continuei trabalhando com planejamento financeiro, até que eu identifiquei uma oportunidade dentro do setor, para resumir toda a história, que é uma plataforma, né? No meio do caminho também tive uma startup de tecnologia. Essa empresa de consultoria financeira você vendeu? Eu vendi minha participação, uma venda pequena, nada da mercado, uma venda pro meu sócio, né? Então a gente fez um acerto de valores e aí eu comecei a atender clientes meio que sozinho. Só que eu já estava com uma lista de clientes, então já recebi um valor mensal e o que acontecia é que eu tava já muito tranquilo. E eu, pra quem já teve 3 empregos, às vezes na quarta-feira eu já tava, poxa, eu não tenho mais o que fazer. E aí eu fui, né, procurar o que fazer e me juntei com uma assessoria de investimentos que fica na Faria Lima, que é a Farol Capital, para desenvolver lá dentro a área de estratégia financeira.
né? E foi quando eu fiquei lá 1 ano, não fiquei muito tempo, fiquei 1 ano desenvolvendo a área de estratégia financeira, mas eu também tinha já identificado a oportunidade da Opt, junto com... Opa, Opt nasceu aí? Nasceu... Na oportunidade? Na verdade, a Opt, eu costumo dizer que ela nasceu em 2015, eu nem sabia. 2016, minto. Por quê? Em 2016 a gente teve muita venda, muita meta no banco para vender consórcio, né? Do nada o banco, agora vocês vão vender consórcio. E eu nem conhecia o produto, mas aprendi e tal e criei um e-mail ao qual eu mandava para os meus clientes explicando sobre o produto consórcio, explicando a diferença entre consórcio e financiamento, então nasceu, compra na verdade, em 2016. Naquele momento a ideia nasceu. E só veio a ser uma realidade... Abril desse ano. Por quê? Desse ano de 2024. Exato. Porque dentro disso eu basicamente vendia bastante consórcio e aí o meu gerente geral perguntou como é que eu fazia, eu mostrei e-mail para ele, enfim, todo mundo adorou o e-mail e começou a usar. Só que eu sempre fiz, como eu trabalhei com planejamento financeiro e com clientes high ticket, que é um termo que está bastante em alta, eles conhecem de custo de oportunidade. Então, quando eu ia ajudá-lo a tomar uma decisão financeira, eu sempre fiz um relatório completo para qualquer decisão financeira. Então, para o setor consórcio, que muitos clientes às vezes queriam, eu também fazia um relatório bastante completo, mostrando vários comparativos e demonstrando o custo de oportunidade. Foi quando eu entendi que dentro do setor era natural para mim fazer isso, mas para o setor não. E aí eu vi que tinha um caminho legal para trilhar e foi quando surgiu a Opt. Nasceu a Opt. Exatamente. Um novo filho. Um novo filho. Então, e olha, agora segura aí, nós vamos falar desse novo filho já. Legal. Cara, que legal, né? Que trajetória, parece, né? Muito foi feito em pouco tempo. Se você pensar bem, lá quando você tinha seus 18 anos, chegando a hoje onde você está, o tempo passou muito rápido. Você acha que o tempo passa rápido? Eu acho que ele passa rápido, mas a gente tem que saber aproveitar o tempo também. Porque para mim 1 ano, como a gente estava conversando, 1 ano é muita coisa. Se você tivesse que falar para aquela câmera agora, vai falar, se tudo correr bem aqui nessa palavra, você falaria o que para essa pessoa que tem uma sua trajetória de vida, que palavras você gostaria de deixar aqui para a gente fechar esse primeiro módulo aqui, esse primeiro episódio, porque falamos quem é esse homem chamado Denis Rezende, com S, brincando aqui. O que você falaria para essa pessoa para a gente mergulhar para outros temas muito interessantes? Esse menino sabe muito. Acho que para empreendedores aí fica fácil eu vir aqui e de repente falar para você acreditar, para você persistir, que é o que todo mundo fala. E é o que é o mais bonito de ser falado também. Mas na verdade eu sou um cara muito sincero. É persistência, é ir para cima, é arregaçar as mangas, é entender que vai ter muita dificuldade, mas que as dificuldades elas servem para aprendizado. Então aquela mágoa que você tem de uma pessoa, de um sócio, enfim, ou aquela dificuldade que você passou por uma decisão errada, tudo isso foi por um motivo, por um aprendizado. Em algum momento da sua vida você vai conectar tudo isso e você vai encontrar algo que vai dar muito certo. Só que não basta somente acreditar. Né? Acreditar é um dos fatores. O que é mais importante é você realmente arregaçar as mangas e ir para cima do problema e achar a solução. Achar a solução é o que mais a gente busca, né? E eu acredito que no mundo da nossa vida empreendedora, seja na nossa família, seja nos nossos negócios, nós temos muito ainda para evoluir como seres humanos. Sim. É um aprendizado contínuo. Você se sente mais preparado hoje do que antes? Com certeza. Se eu tivesse os problemas que eu tenho hoje, há 5 anos atrás, eu ia estar... meu cabelo ia já ter ido tudo pro chão. Esse é o nosso deles. Exato. Agora, os problemas que eu tive há 5 anos atrás, também se eu tivesse há 10 anos atrás, eu também não ia saber resolver. Também não. Então, o processo de evolução da vida é assim que funciona. Você vai aprender. Imagina quando a gente tiver a minha idade, com 60 anos de idade. Vai ficar uma fera, mas vai ver também que muitas coisas poderiam ter sido feitas diferentes. Com certeza, com certeza. Pessoal, acho que nós chegamos aqui no final desse nosso primeiro bate-papo aqui. Muito feliz por você estar aqui com a gente. Nós vamos falar sobre muitos temas ainda. Eu quero explorar um pouco você, os temas que nós vamos falar que são importantes. Vamos falar sobre IA. Esse negócio de IA, já que a Opt tem o final IA. Ponto IA. Vamos falar um pouquinho sobre esse mundo empreendedor mesmo, aí descer um pouco nesse universo do empreendedorismo e outros temas que você estará aqui com a gente e vai aproveitar. Então, perfeito. Fechou? Obrigado pela atenção e seu tempo, galera. Vamos lá.